Hoje eu vou conversar com o Matheus Tait. Ele atua como diretor-presidente na ThoughtWorks Espanha. Tudo bem, Matheus? Obrigado aí por aceitar o convite. Oi, tudo bom? Obrigado você por me convidar. Bom falar um pouquinho de português de novo, depois de ter mudado de Boa. país, então é um prazer. Bom, vamos lá. Hoje o nosso papo aqui vai ser sobre timidez e introversão, né? Você fez uma postagem ali no LinkedIn, foi muito massa. A postagem eu li, curti bastante. A ideia é a gente expandir um pouquinho sobre esse tema aqui, né? Daí eu queria só uma explicação rápida para você, assim, uma visão sua do que você considera ali da diferença de timidez e introversão, só para quem estiver ouvindo a gente ter uma noção ali. Né? É porque às vezes a pessoa acha que é a mesma coisa e tal, então se você puder explicar rapidinho. Ah, bem comum, e eu também achava, tá? Se alguém estiver achando que é a mesma coisa, eu também pensava igual. Mas na minha jornada, eu tive que aprender muito, até por ter saído de desenvolvedor para posições de liderança. Foi uma transformação, e eu tive que estudar bastante sobre esse assunto. Não sou profissional, mas estudei um pouquinho. Isso dito, da maneira que eu vejo, timidez tem muito a ver, e até faço que vem da minha terapeuta, se ela estiver ouvindo aqui, ela vai me pedir royalties depois. Timidez tem muito a ver com medo. Medo de se expor, normalmente medo de falar em público, medo de falar em grandes grupos. Via de regra, é algo que pode ser trabalhado através de prática ou, né, através de terapia, mas, por exemplo, a pessoa às vezes gostaria de estar fazendo aquilo e não vai porque há esse medinho, que acho que todos nós temos a um certo ponto, né? O problema é se torna muito além da curva. Já a introversão, ela não é que a pessoa não curta ficar sozinho, por exemplo, e fique por medo. A introversão, ela é muito mais as pessoas acabam se localizando em algum grau entre uma linha de introversão e extroversão, não é binária. Mas se você está mais pro lado do introvertido ou da introvertida, relações sociais te drenam sua energia. Então, se eu tenho muitas reuniões, principalmente com grandes grupos, para mim, manifesta muito com o tamanho do grupo, eu termino destruído. Antes de eu conhecer essas coisas, eu chamava de preguiça social. Então, às vezes, você não quer mais conversar, não quer mais estar naquele grupo, mas não é uma questão de que eu gostaria e estou com medo, é muito mais eu gosto do meu tempo sozinho, eu gosto do meu tempinho com o meu livro. É prazeroso para mim, num dia de chuva, ficar tranquilo. É muito mais uma característica social do que algo a se mudar, por exemplo. Isso para mim foi chave, entender que não é algo a ser corrigido. Algumas pessoas são baixas, outras são altas, algumas têm pele mais clara, outras têm pele mais escura, algumas estão mais para o nível da introversão, algumas estão mais para a extroversão, e tá ok. E eu consigo até trazer um exemplo e algo que eu percebi de fato em mim, assim, quase que fisicamente, vamos dizer assim, ou até fisicamente. Foi alguns anos. Só para deixar abrir um parênteses aqui, eu me considero como uma pessoa introvertida. Né? Daí, alguns anos atrás, na época que a gente trabalhava presencial ainda, a gente costumava, no fim do expediente, sair pra, enfim, o pessoal ia pro bar e tal, conversar, beleza. Só que, quando eu tava, vamos dizer assim, na mesa, enfim, com todo mundo ali, conversando meio que todo mundo junto, né? Eu me sentia muito, eu não vou dizer medo, mas eu me sentia desconfortável de me expressar naquele ambiente. Agora, quando eu virava para uma pessoa e conversava com aquela uma pessoa, eu me sentia super confortável e a conversa fluía normalmente. Então, essa diferença, né, de talvez grandes públicos, pequenos públicos também acaba aparecendo ali na introversão. Acontece muito, até tem muita literatura que comenta que introvertidas e introvertidos muitas vezes se sentem invisíveis. É muito comum. Você sai de um grande grupo, sai de uma festa e alguém te pergunta, você sente que ninguém te ouviu. A gente tem às vezes até uma certa dificuldade em pedir a palavra, em interromper. Até eu adoro reuniões facilitadas por isso, mas é outro assunto. E para mim também se manifesta muito de acordo com o tamanho do grupo. E também, segundo a literatura, pessoas introvertidas muito comumente são boas no one-on-one. Como a gente escuta muito, a gente fica muito quietinho, a gente acaba tendo a possibilidade de desenvolver empatia. Não é uma relação direta, mas... Então, no one-on-one, a gente funciona bem. Agora, você comenta do grupo, do bar, conversar em mesa, igual, pra mim. E eu tive uma história uma vez que eu recebi feedback da minha equipe, era uma equipe nova, que eu era uma pessoa muito arrogante. E
para mim foi uma surpresa, porque era totalmente diferente do que eu esperava. E conversando, eu acabei descobrindo que era por eu não ser a pessoa que ia para os barzinhos, eu não ser a pessoa que eu ia ser o primeiro a assumir na festa. Eu ia almoçar sozinho com o meu livro, em vez de almoçar com a equipe. Agora imagina isso, na época ainda estava subindo na minha carreira de liderança, né, como liderança técnica. E de repente a tua equipe vê o novo líder e ia não almoçar sozinho. Então, a interpretação da equipe foi que eu estava me isolando. E aí foi uma das aprendizados que eu tive, que está até no artigo que te levou a me procurar. Falar sobre esse tema com o teu time. Não precisa sair gritando na rua, né? Sou introvertido, sou tímido, mas com o teu time mais próximo, falar sobre essas coisas, entender o seu perfil, você entender também se tem introvertidos no teu time, para esse tipo de confusão aí não acontecer e às vezes a pessoa tirar uma conclusão bem diferente da realidade. E fica a dica aqui para quem porventura não seja, ou se considere mais como extrovertido, ou talvez seja um introvertido ali no meio do caminho e tal, para prestar atenção nessas pessoas da equipe, porque pode ser que tenha alguém na equipe que esteja passando por isso, esteja sendo julgado dessa forma, mas não é esse o caso, né? É só questão de talvez convidar a pessoa, dar um ambiente que seja um pouquinho mais agradável para ela e tal. Então você trazer a pessoa também pode ajudar um pouco nisso. Sim. Para a gente que é liderança, isso é extremamente importante. Na empresa que eu trabalho hoje, a gente fala muito de diversidade, de todos os níveis, todos os aspectos. Etnia, orientação sexual, gênero, sexo, religiões, países. E também tem essa tocante a diversidade no tocante ao social profile. Né? Eu estou morando fora, né? Às vezes eu vou falar algum termo em outra língua, não é pedantismo, tá? Que tô fazendo uma pausinha para o português. Né? Eu acho que a inclusão de diferentes perfis sociais também é importante. E também, de novo, né, nesse estudo que eu tive, nessa jornada de aprendizado, aprendi que depende do estudo, depende da literatura, entre 40% e 60% da força de trabalho são introvertidos. E algumas evidências de que na nossa área de TI, mais. Então, quando você diz pode ser que tenha alguém no teu time, é muito provável, é quase certo que tenha alguém no teu time. Então, enquanto líder, se você conseguir fazer com que todo mundo possa ser espontâneo, e para mim, eu adoro, por exemplo, reuniões facilitadas, ou agora no mundo online, Raise Your Hands do Zoom, algumas coisinhas pequenas podem trazer esse conforto e esse espaço seguro. Agora eu queria entender, assim, na tua visão, do ponto de vista da pessoa líder, quais são os desafios ali que ela enfrenta? Ou quais desafios que você enfrentou se enxergando como uma pessoa introvertida ali ao longo da sua carreira? Então, o que foi difícil? Sim. Eu acho que no começo foi um pouco do entendimento. Quando você sai, a maior parte da minha vida profissional eu desenvolvi software. Eu comecei a trabalhar em 95, 96. Hoje estou com 44 anos. Mais de metade disso foi desenvolvendo software. E de repente você muda para uma área que exige outras coisas diferentes. E especificamente no tocante à introversão e à timidez, eu acho que eu tinha interiorizado, e acho que isso era muito comum 30 anos atrás, hoje um pouco menos, mas ainda infelizmente comum, pensar que líderes têm que ser extrovertidos, líderes têm que roubar o show, e eu tinha isso introjetado em mim. Então, no começo eu pensava que eu tinha que me mudar, eu tinha que me tornar uma pessoa que eu não sou. Então a primeira coisa foi isso de entender que não é um problema a ser resolvido. Às vezes a gente tem que fazer o que não gosta, né? Então, eu vou sim almoçar com os clientes, vou sim almoçar com o time, eu só preciso balancear e ter espaços onde eu me energizo um pouquinho e outro. Mas esse entendimento de quebrar esse mito de que líderes têm que ser extrovertidos. Eu estou conversando aqui contigo porque, para mim, é um one-on-one, né? Eu sei que isso vai ser publicado, mas a dinâmica é o one-on-one. Se fosse um grupo, eu estaria caladinho, provavelmente. Então, a primeira foi essa. E a segunda eu acho que independente de onde você senta nessa escala de introversão para extroversão, mas no geral, para qualquer coisa, focar nas suas forças, né? Não ficar pensando muito no que você não faz bem. Algumas coisas, enquanto introvertido, você tem a chance de fazer até melhor, conectar um pouco os pontos, empatizar, analisar todos os ângulos antes de falar. Então,
Se por um lado, às vezes eu vou perder o timing de entrar numa discussão no momento exato, por outro lado, meus amigos extrovertidos e minhas amigas extrovertidas às vezes comentam o oposto, que se arrependem de ter falado demais e muito cedo. Então, cada um tem o seu. Então, capitalizar nos teus pontos fortes, não nos teus pontos fracos. Às vezes tem que corrigir um pouquinho dos pontos fracos para higiene, né? Mas não é lá que você vai ganhar o jogo, você vai ganhar o jogo no que você faz bem. E acho que até não foi intencional, mas montando uma historinha. E o que você faz com aquelas áreas na qual você não é tão confortável assim? Aproveita do time. Se aproveita no bom sentido, né? Essa é a magia do time, né? A gente... perfis complementares, cada um capitalizando naquilo que tu faz bem. A tendência é que o trabalho de equipe saia legal. Então, a primeira dificuldade para mim foi me compreender e saber que não é um problema. A segunda, capitalizar nos pontos fortes. E aí, se complementar com um time, de maneira que, enquanto equipe, a gente tenha todas as fortalezas necessárias. Muito bom, assim. Às vezes a gente acha que realmente tem que melhorar um ponto fraco, não, tudo bem, às vezes tem que melhorar mesmo, mas é o ponto forte que vai destacar, né, como você comentou, então é importante ter isso em mente. Se eu não me engano, quem fala isso, ou o livro que fala sobre isso, é o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que é um livro muito bom também. Eu li na época que eu era estagiário ainda, e o conhecimento continua super relevante até hoje. Daí eu queria até contar algo que aconteceu comigo, para trazer assim para o pessoal que estiver ouvindo a gente, né, a noção de como que a coisa acontece mais ou menos. Então, nessa questão de achar que introversão é um problema e tal. Então, alguns anos atrás, eu fiz um teste de personalidade, eu fiz algumas vezes assim, mas nesse caso aqui, eu fiz ali um teste de personalidade e o teste disse que eu era majoritariamente analítico, assim, que já era um resultado que eu esperava, eu já imaginava que ia sair isso. E qual era o problema? Nessa época, eu não queria ser analítico. Só para a pessoa que está ouvindo a gente entender, né? Analítico significa uma pessoa mais detalhista, que até tende ao perfeccionismo em algumas situações. Ela costuma ser mais lenta para tomar decisões, tal, porque ela quer tudo muito bem feito, por aí vai. E nessa época eu queria muito velocidade nas coisas que eu estava fazendo. Eu não queria ser analítico. Mas eu fui, vamos dizer assim, entre aspas, diagnosticado, não é exatamente diagnóstico, mas enfim. O teste me apontou como analítico. O que aconteceu de lá pra cá? Eu achei que isso era ruim, porém, já que não era o que eu queria, né? Porém, o que eu comecei a fazer? Eu usei as minhas habilidades analíticas, vamos dizer assim, o que era fácil para mim fazer, para eu poder me desenvolver naquilo que eu queria. Então isso me ajudou, enfim, dar um passo largo ali. E, obviamente, o perfil ele pode ir mudando com o tempo e, de fato, meu perfil foi mudando um pouco. Mas na época a mentalidade foi essa de... Cara, eu preciso pegar isso que eu já sou bom e como é que eu consigo usar isso para alcançar meu objetivo, em vez de eu preciso desenvolver aquilo para depois alcançar meu objetivo. Então, ter isso em mente, né? Usar as ferramentas que você tem ali é muito, muito importante. Totalmente. E eu acho que tem uma coisa interessante também que você comentou na tua fala que você leu o livro quando você ainda estava no estágio e ainda é válido hoje. Acho que uma coisa interessante é que às vezes a gente tem que revisar, que rememorar essas coisas ou até bater um papo com uma mentora, com uma coach para te ajudar a reforçar, porque muitas vezes você pode pensar que algo que você já aprendeu está dado, mas em outro contexto diferente, muitas vezes eu me esquecia dessas coisas. Então, eu já tinha resolvido essa questão da introversão e etc., ou achava que tinha, de como lidar. E teve uma época, quando eu estava começando um papel em uma outra escala de liderança, como gerente geral, eu de repente me vi olhando para outras pessoas que assumiam o papel de gerente geral na empresa naquele momento e eu comecei a me ver pensando o que eu faço mal e colocando outras pessoas no altar. E, tipo, como que eu me torno aquela pessoa X? Como que eu... E até que uma vez, conversando com uma mentora, ela comentou, cara, calma, lembra de tudo que a gente já aprendeu. Não é imitar a pessoa X que te trouxe aqui. Você trouxe aqui pelas suas fortalezas. Então, meu ponto é, às vezes a gente esquece. Mesmo nesse momento eu já estava no mercado há 20 anos. Então, se manter lembrando dessas coisas e manter vivo esse tipo de pensamento é importante. Muito bom, muito bom. Daí eu queria entender o seguinte de você, assim, a introversão ela pode atrapalhar em algumas coisas ali que são importantes para quem vai assumir uma posição de liderança. Então, por exemplo,
Normalmente quem é líder precisa se conectar bem com as pessoas que estão em volta ali, seja para tomar decisões, para fazer alinhamentos, por aí vai, né? Como que a pessoa consegue melhorar nesses pontos onde ela tem dificuldade? Ela só depende do esforço dela ali mesmo? Tem alguma coisa ali que pode fazer para talvez facilitar um pouco? Uhum. Eu acho que muito tá no que a gente já falou, de focar nos pontos fortes. Porque não foi o que você disse, mas poderia ser haver uma interpretação de que introvertidos e introvertidas não se conectam bem. Isso não é fato. A gente se conecta muito bem. Só que a gente se conecta, por exemplo, mais no one-on-one do que num grupo grande. Então, usa isso. Vai no one-on-one, tem uma conversa. Mas, claro, algumas vezes você vai ter que falar. Eu tenho que fazer all hands, reuniões para toda a empresa, periódicas para 400 pessoas, 500 pessoas. Então, algumas vezes tu vai ter que fazer. E aí tem como aprender algumas técnicas, assim. Não é algo que seja super natural, mas com o tempo você vai aprendendo algumas práticas. Para mim, eu acho que uma das coisas-chave é preparação. Via de regra, para mim, e eu escuto que isso é muito comum em quem está mais pro lado da introversão, a gente às vezes é pego de surpresa em uma área que. Só aquela área que é a tua paixão, teu foco, você pode me surpreender que eu vou conseguir falar. Mas se for uma área que não é tanto tua paixão assim, no momento de surpresa, a gente precisa de muito tempo para pensar, analisar, ler informação. Então, preparação, você vai falar sobre um determinado tema, vai para uma certa reunião, se prepara antes, dá uma estudadinha, traz umas perguntas já na manga. Se não tiver tempo, você usa aquela questão. Às vezes, só de você trazer uma pergunta que quebre o ritmo e te dê alguns minutos para pensar, já está bem. Também ficar tranquilo em dizer, olha, não tenho uma resposta agora. Me dá um tempo para refletir sobre esse assunto e daqui a pouco eu volto. Tudo bem. Então, pequenas práticas que você vai aprendendo. E acho que eu já falei um pouco antes, facilitação em reuniões funciona. Algumas vezes eu já cheguei ao ponto de, quando é uma reunião física, né, presencial, ir antes no local e saber como que é a estrutura física, quem vai estar sentado onde, escolher meu lugar estrategicamente para quando eu precisar dar uma voltinha e esparecer, não chamar a atenção do grupo. Não é, o que funciona para mim não vai funcionar para todas, mas é bem viável, assim, repetição, prática, algumas pequenas técnicas, tips and tricks, e funciona. E você mencionou facilitação algumas vezes. Como que, na sua visão, a facilitação consegue ajudar ali, né, vamos dizer assim, ajudar numa troca sei lá, de conhecimento ali, ou numa reunião, quando a gente tem pessoas introvertidas ali? Só para quem estiver ouvindo a gente, talvez a pessoa não está tão acostumada ali Uhum. em participar de reuniões facilitadas e tal, Claro. acho que é importante dar essa noção. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho muito, imagino que a tua audiência também é muito na área de software, né? E facilitação, na minha experiência profissional, é muito para dinâmicas de software bem aliados a práticas ágeis. Então, tem toda aquela coisa do post-it, do escrever na parede e tal. Isso dito, nesse contexto, se a gente tem uma reunião em um grande grupo com um misto de pessoas extrovertidas e introvertidas, o que é o ideal, e você simplesmente não faz nada, o mais provável é que as pessoas extrovertidas vão roubar o show. Porque a extrovertida, ela quer falar, ela quer aparecer. Até tem uma história de que se você quiser extrair informação de extrovertidas, é só você ficar quieto. E só o silêncio vai ser tão desconfortável que elas vão começar a falar. E por outro lado, você tem outra parte do grupo que é o oposto, que precisa de espaço, precisa de dar um tempo, precisa de respirar 2 vezes. Se você não faz nada, o grupo que fala bastante, que é muito vocal, vai roubar todo o tempo, enquanto o outro grupo não vai ter aquele pedacinho para entrar. Como que uma facilitação ajuda? Se você tem uma troca de ideias onde todo mundo escreve o que você está pensando num post-it, depois você vai, bota o post-it na parede. Pronto, você já quebrou essa dinâmica, você já deu espaço para que todo mundo consiga falar. E por aí vai. Post-it é um exemplo clássico porque é muito fácil, tem ferramentas digitais, tem
várias outras técnicas para isso, mas você quebra a dinâmica de modo a criar um pouquinho do espaço. Mas poderia ser também, tipo, levanta a mão antes de falar, para pedir a palavra, e por aí vai. Tem um livro chamado Facilitators Guide to Participatory Decision Making, um livro sobre facilitação, muito bom, excelente o livro, excelente. E ele traz, assim, ele logo no começo ele fala, né, que o autor fala que na visão dele a ideia geral de facilitação, é claro que a gente não consegue alcançar isso na integralidade, pelo menos na maioria das vezes, mas a ideia por trás da facilitação é muito ajudar um grupo a conseguir chegar no objetivo que aquele grupo tem com aquela discussão, esse é um ponto. E o outro de forma que a gente consiga incluir as pessoas, idealmente que elas sejam equalizadas ali para conseguirem contribuir igualmente para alcançar aquele objetivo. Então, se a gente tem pessoas que naturalmente se sentem mais desconfortáveis em falar num grupo maior e tal, então a gente vai usar técnicas ali para tentar trazer essas pessoas. Aí ele levanta algumas técnicas, você já mencionou algumas aí, né? Então tem uma técnica, por exemplo, que é bem interessante, que se, depois de ter passado já um tempo da reunião, naturalmente algumas pessoas não vão ter falado se o grupo for relativamente grande. Então vale ter esse momento para quem, por exemplo, fazer pergunta, né? Quem ainda não falou, tem algum ponto que queira trazer para contribuir para a conversa? Esse é um ponto para puxar, por exemplo. É uma técnica interessante. Uma outra técnica que também ajuda é fazer, vamos dizer assim, as pessoas falarem num círculo. Então cada uma fala depois da outra, porque aí todo mundo vai ter o mesmo tempo, o mesmo espaço ali para falar. Se a pessoa não quiser, também não precisa, não é obrigado. Né? Então tem técnicas assim que são muito interessantes de trazer especialmente para discussão de equipe e tal. Normalmente tem aquela pessoa que fala um pouquinho menos, talvez tentar dar um pouquinho de mais espaço para a pessoa e tal, pode ser bem interessante. Sim, total. Esse livro eu não conhecia, depois você me manda o nome, que eu não estou tomando notas, mas é muito isso mesmo. E tem várias, né? Você foi falando, eu lembrei da Word Café. Não sei se você conhece, é Sim. um tipo de facilitação que você coloca as mesas numa posição específica, as pessoas andam pela mesa, e às vezes isso até traz um pouco de dinâmica. Mas sim, eu acho que essa é a ideia, né? É a inclusão de todos os pontos de vista, de modo que o grupo chegue nos objetivos. E eu acho que tem muito a ver com espontaneidade. Eu já falei essa palavra antes, mas eu reforço. As pessoas dão o melhor de si quando elas podem ser espontâneas, né? Se você cria um ambiente onde algumas das pessoas estão tensas, você não vai ter o melhor do grupo e nem o melhor de todo mundo. E eu ainda vou um pouquinho além, assim. Pessoas introvertidas normalmente não se sentem confortáveis ou se abrir, ou enfim, expressar alguma ideia, quando elas estão num grupo onde elas não se sentem confortáveis. Mas se elas se sentem confortáveis naquele grupo, estão dentro de um grupo de amigos muito próximos, provavelmente elas sentem esse conforto e elas vão se expressar. Então aqui vale até essa questão, porque a ideia, pelo menos a minha ideia da liderança é criar um ambiente na equipe, pelo menos ali dentro da equipe, né, onde a pessoa se sinta confortável em se expressar. Então tem a questão de segurança psicológica também que pode ajudar nisso, mas especialmente criar um ambiente onde a pessoa consiga se expressar bem, onde ela se sinta confortável de fazer isso. Então o relacionamento tanto com a liderança quanto com os colegas faz muita diferença para a pessoa se sentir ou não confortável ali no dia a dia. Totalmente, totalmente. E segurança psicológica, isso daria outra conversa inteira, então é melhor a gente nem entrar ali, mas eu acho que é chave e intersecciona muito com tudo isso que a gente está falando hoje. Boa. Um outro ponto que você menciona lá na postagem é sobre, que você até já comentou aqui, né, sobre recarregar as baterias e tal. Daí a pergunta como é que uma liderança que normalmente está cheia de reuniões ali na agenda, como é que ela consegue recuperar aí as baterias, enfim, ao longo do próprio dia? Sim. Eu acho que, sim, a minha agenda é essa mesma loucura aí que tu tá falando, mas eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, quase sempre, exceto se tiver uma crise, um caso de vida ou morte, quase sempre você consegue criar alguns espacinhos ali. Então, tomar cuidado para essa questão de que tempo ele é um pouquinho relativo. Né? Eu entendo que em momentos de urgência ou de crise a coisa é diferente, mas no dia a dia, independente do teu papel, eu acho que se você colocar um pouquinho de esforço, você encontra alguns espaços. E aí tem muito a ver com o famoso, a matriz de Heisenberg, né? Acho que é esse o nome, importante versus urgente, né? Isso ajuda muito, mas priorização e focar o seu tempo naquilo que traz grande impacto em longo prazo e não focar tanto em muitas coisas, fazer menos coisas que tenham mais impacto, em vez de fazer um checklist de fazer 1000 coisas. Claro, não é fácil, mas é um pouquinho possível. Então, quando você conseguir encontrar como inserir alguns espaços, eu acho que tem que
inserir e proteger mesmo. Então, às vezes eu boto na minha agenda, focus time, me deixa essa meia hora aqui. Às vezes o que eu tento fazer é pensar na ordem dos eventos. Então, se eu tenho dois eventos que são muito demandantes, né, nesse sentido de energia social, estou inventando esse termo agora, tenta não fazer eles na sequência. Não vou fazer uma reunião com um board de diretores seguida de um all hands com todo o país, uma depois da outra. Põe uma de manhã e outra à tarde. E no meio, põe um one-on-one que te energiza bem, tipo essa conversa que a gente está tendo. Então, a ordem dos eventos também influencia. E aí, uma dica bem super prática, assim, e pequena, mas eu vou compartilhar porque para mim, depois que eu aprendi ela, foi, oh, que genial. Quando eu quero ganhar um tempinho entre reuniões, eu tento começar elas 5 minutos depois da hora. Então, por exemplo, tem o slot da 1 às 2 da tarde. Eu tentei no começo e o Outlook, o e-mail, o sistema da Microsoft, quando você coloca para usar reuniões de 10 minutos a menos, ele tira os 10 minutos do final da reunião. Então ele começa a 1 e termina a 1h50. Para mim, isso foi uma falha miserável, porque a gente fica até a 1 da tarde conversando. Aí alguém me deu uma dica e eu estou fazendo o oposto agora. Quando eu tenho um tempinho a menos, eu começo 1h10 ou 1h05 e vou até a hora. Então, isso me cria também alguns minutinhos entre uma conversa e outra, que nessa época de Zoom meetings, uma atrás da outra, é algo importante, né? Mas é isso, é prioridade, focar no que é mais importante, não em uma lista de ações, pensar na ordem dos eventos e criar uns espacinhos aí e proteger eles. No dia a dia, exceto em crises, eu acho que é bem possível. É curioso você falar que essas reuniões curtas, vamos dizer assim, né, que terminam antes da hora completa, não funcionaram para você, porque para mim também nunca funcionaram muito bem. É complexo, assim, né? Às vezes a gente marca pra terminar um pouquinho mais cedo pra conseguir beber uma água, que seja, a gente não consegue fazer isso. Mas agora, começando depois, eu acho que não tem muita desculpa pra começar antes. Que quase ninguém vai entrar antes pra poder começar antes da reunião. Então, um ponto bem interessante isso aí. E sabe que tu trouxe uma coisa que eu vi também. Quase ninguém vai entrar antes, para começar antes. Isso te dá a liberdade de tomar sua água. Agora, há algumas pessoas que vão entrar antes. E tudo bem. Você cria um espaço para uma interação social mais fortuita que no mundo remoto quase nunca acontece, né? Então suponha que metade entre aqueles 10 minutinhos antes, eles ficam batendo um papo. Então o efeito colateral também não é ruim. Muito bom, muito bom. E um outro ponto que eu acho bem interessante é assim, se a pessoa, provavelmente quem estiver ouvindo a gente, se olhar para a agenda, né, assumindo que a pessoa é líder ali e tal, que normalmente tem a agenda um pouco mais cheia, se a pessoa olhar para a semana atual e tentar, enfim, encontrar um focus time ali, talvez ela tenha muita dificuldade, mas se ela navegar 2 semanas para frente, provavelmente ela vai encontrar um monte. Então a dica é essa, né, vai lá na frente, já deixa marcado para quando chegar a data você não ter problema. Totalmente. Eu sempre falo isso pra galera do meu time, né? Às vezes falam, preciso falar contigo e tal. Eu sempre comento, se for urgente, muito importante e tal, me avisa que eu movo minha agenda. Mas, se não, não se assuste com a agenda dessa semana. Busca 1 ou 2 semanas depois que tu vai encontrar o tempo. Então, se eu falo isso pros outros, também serve pra mim, né? Encontrar meu tempinho. Sim, tem muito sentido. Muito bom. Daí outro ponto que você comenta lá na postagem é o seguinte, né? É sobre o famoso fake it until you make it, né? Que é você basicamente fazer até você se tornar aquilo de alguma forma. Daí eu queria saber de você como que a gente faz ali, porque assim, quando a gente é introvertido, existem talvez situações que a gente se coloca que são um pouco desconfortáveis ali. Mas como que a gente consegue ser consistente no desconforto até a gente se sentir confortável de fato? Como é que foi pra você isso aí? Eu acho que tem essa questão do fake it till you make it, etc. Eu pensei, né, quando eu escrevi o texto, muito mais num contraponto, porque assim, como a gente está focando muito nas coisas que são um pouco mais difíceis para a gente e dando ideias de como não fazê-las, eu trouxe um contraponto mais ou menos na linha de mas calma lá, de vez em quando você vai ter sim que falar em público, de vez em quando só para não levar também ao extremo e achar que a gente às vezes tem que fazer coisas que a gente não gosta, né? E é normal. Então, quando esse for o caso,
vai lá e faz mesmo assim. Agora, se a gente tentar pensar em alguma dica, o que eu mais aprendi nesse aspecto, eu acho que é o seguinte. Se você pensar na zona de conforto como um círculo ali pequenininho. Depois você tem um círculo um pouco maior, que é a zona de aprendizagem, por assim dizer. Então, eu saí da zona de conforto, mas eu ainda estou em uma zona onde eu consigo aprender. E se você pensar num terceiro círculo mais amplo ainda, que eu não lembro como que estava em inglês, mas a zona do desespero. Então tem a zona de conforto, eu estou aqui fazendo tudo que eu gosto, bonitinho, não tenho que me esforçar, não tenho que aprender, não tenho que fazer nenhum. Só que também não cresço. Tem a zona de aprendizagem, que é, estou fazendo algo um pouco além, mas ainda dentro dos meus limites pessoais. E depois tem a zona do desespero, que é se eu for tão longe assim, tá me fazendo mal. Então acho que a minha dica principal é tenta se manter ali na zona de aprendizado, não precisa ir para a zona do desespero. Porque fatalmente a tua zona de conforto amplia. E aí você vai para a próxima. Então, tentar tomar cuidado quando a gente fala sai da zona de conforto, não significa entre na zona que te machuque, mas busca esse meio termo. Boa. Esse é um ponto muito legal, assim, que eu vejo muita gente cometendo o erro de achar que as coisas têm que mudar muito rápido. E o ser humano, normalmente as coisas não mudam muito rápido. A gente não consegue mudar muito rápido. Então a gente precisa respeitar o tempo que a gente precisa para alcançar, seja lá o que a gente queira alcançar. Então, se eu quero ser um palestrante, palestrar, sei lá, para 10 mil pessoas, eu não vou começar palestrando para 10 mil pessoas. Eu vou começar apresentando para uma pessoa, depois apresento para duas, depois apresento talvez para uma equipe, depois a gente aumenta um pouquinho e tal, e vai crescendo, a gente vai se sentindo cada vez mais confiante, mais confortável com aquilo. Então, evolução, ela é aos poucos, até pela forma como o cérebro funciona. Eu já Uhum. tenho um tempo atrás que eu estudei sobre como funciona o aprendizado, né? E parte da forma como o cérebro funciona é ele não consegue entender informações, vamos dizer assim, ele não consegue absorver informações muito rápido, a não ser que seja algo muito traumático para a pessoa, assim. Tirando essa situação, ele não consegue aprender muito rápido. Então a forma dele aprender é como a gente normalmente vê quando tem, sei lá, um local gramado e dentro daquele gramado tem uma trilha onde as pessoas andam ali em cima. Aquela trilha só se formou porque as pessoas caminharam muito ali em cima. Se uma pessoa Muito tivesse tempo. passado, não tinha feito aquela trilha. Então o aprendizado ele funciona assim, é como se estivesse passando uma pessoa, depois outra pessoa. Aí conforme isso vai acontecendo com o tempo, ele vai marcando o cérebro, ele vai entendendo, isso aqui parece importante. Então deixa eu criar uma conexão desse neurônio aqui com esse daqui para poder facilitar, enfim, a compreensão da pessoa, para ela poder fazer de forma mais fácil. Então, respeitar esse tempo de aprendizado é muito importante, esse caminho aí, né? Se for para a zona de desespero, possivelmente a pessoa vai falhar. Possivelmente. É muito provável até. Ou vai sofrer, né? E a gente não precisa sofrer mais do que é necessário, né? Você pode trabalhar, pode trampar. Então, assim, mesmo que ela não fale, não chegue a falhar, vai sofrer. E assim, eu concordo com isso. E à medida que esse trilho, para usar a tua analogia, que eu achei bem legal, vai se tornando essa trilha, né? Muitas pessoas vão passando, vai se tornando mais. Eventualmente vai se tornar até uma pequena estradinha. A tua zona de conforto ampliou. Aí tu pode ir um pouquinho mais, né? E ela vai ampliando. E essa repetição e essa. Se você não sabe fazer uma coisa muito bem, faça mais vezes, né? Em vez de fazer menos vezes, que pode ser um mecanismo de fuga. Então eu lembrei de uma coisa, eu tô estudando violão sozinho, tá? Eu não sei se dá pra ver ali na câmera, tava ali em cima que eu tava treinando. Estou estudando por conta, usando o website. E o professor desse curso online que eu estou fazendo, achando bem legal, aliás, ele comenta muito que as pessoas costumam dizer que prática leva à perfeição. E aí ele diz, não, prática leva à permanência. Se você pratica uma coisa muitas vezes, fatalmente esse caminho neural fica feito e aí a partir daí isso vira automático para você. Mas ele diz, pratique corretamente, porque prática leva à permanência. Se você praticar algo perfeito, vai ficar perfeito. Eu achei legal, conecta um pouco, né? Muito bom. E tem um livro do Seth Godin, que eu não vou lembrar qual deles é, ele tem, sei lá, mais de uma dúzia de livros, tem, sei lá, uns 20 e tantos livros lançados, publicados, né? E um desses livros, ou talvez em alguns deles, ele fala sobre como que a gente faz para não se, vamos dizer assim, não. Ou ter uma tendência melhor de desistir no caminho, né? Porque isso é muito comum. Se a gente se sente muito desafiado,
o cérebro ele manda a gente parar, porque, cara, isso tá muito desconfortável, não dá. Então, como é que a gente faz para tentar evitar deixar o lado emocional parar a gente quando a gente tá caminhando? Eu acho, eu acho que até menos, não só emocional, é emocional também, mas eu acho que adicionando a isso, tem toda a questão de. Nossa, estou pensando em tantas línguas diferentes. Carga cognitiva, cognitive load. O seu cérebro ele precisa de energia, né, para processar informações. E se você está processando muita coisa nova ao mesmo tempo, chega um momento que não tem ATPs ali, não tem. Você precisa. É muita coisa, portanto, que você consegue processar e a sua carga cognitiva ela é demais, né? Então, tem emocional, mas tem isso também. Eu acho que muitas vezes é escutar o teu corpo, é escutar o teu cérebro. Às vezes, nesse momento, é hora de parar assim. Pô, para, se dá um tempo, lê um livro, toca um violão, abraça tua filha. De novo, quase sempre as coisas não são tão urgentes assim quanto a gente está pensando, né? Mas isso não significa desistir. Se dá um tempinho para descansar, para voltar depois com meditação, para quem é de meditação ajuda muito, para voltar depois com toda a energia. Então eu acho que uma coisa eu desisti, eu não presto, eu nunca vou chegar lá. Eu acho que esse extremo é muito ruim. Mas o outro extremo é de pensar também de que eu não posso me dar um tempo, eu não posso entender que nesse momento o meu corpo está pedindo para parar. É, é bom também. Então acho que o ouro está no meio, né? Entender as duas coisas. E algumas vezes, e na minha experiência, elas são mais raras, às vezes pode ser hora de parar mesmo, né? A gente nem sempre tem que ganhar tudo, né? Às vezes a gente tem que entender que essa batalha tá ok e tudo bem. Tem aquela analogia dos pratos, né? Às vezes tem gente que diz que o papel de liderança é ficar equilibrando pratos. Eu não gosto tanto da analogia, mas o meu complemento a ela é, tá, se a gente quiser usar isso, que eu estou equilibrando vários pratos, às vezes eu tenho que entender que algum prato vai cair. E aí é questão de escolher para que não caia o prato, a porcelana chinesa da dinastia Ming, e que caia o pratinho ali, que eu busco outro no Carrefour amanhã. E tudo bem, né? Sim. E é importante a pessoa entender, assim, como no começo, quando ela tentar alguma coisa diferente, vai ser difícil. Isso é super natural. E ela não só vai ter mais dificuldade, como os resultados no começo vão ser piores. Então, é muito questão dela, talvez, se manter um pouquinho mais ali naquele caminho para chegar num ponto que dela conseguir ter uma consciência maior de, ok, é isso que eu quero ou é isso que eu não quero. Ela não pode, na minha visão, é muito complicado quando uma pessoa tenta, sei lá, ela vai ser líder, por exemplo, aí lidera por um mês, aí não deu muito certo, como já era talvez esperado no começo, e ela, putz, não, eu sou um péssimo líder e tal, não quero mais isso pra mim. Tipo, não, talvez valha a pena estressar um pouquinho mais, deixar, sei lá, 2 meses, 3 meses, 6 meses, talvez ali pra ver. Aí você vai ter uma boa noção de, ok, vê a sua progressão, vê se é isso que você quer, você vai se conhecer melhor, vai ver os resultados que você obteve e tal, daí você vai tomar uma decisão muito mais consciente, vamos dizer assim. Se você se deixar levar pela emoção no começo, pela coisa não dar certo ali, o que provavelmente vai acontecer, provavelmente você vai tomar uma decisão ruim de ou parar de fazer alguma coisa, ou sei lá, achar que aquilo não é pra você e tal. Então, tentar tirar um pouquinho o lado emocional, né, praticando um pouco mais, eu acho que é bem interessante. Eu acho que a gente falou, né, de zona de conforto, zona do desespero e tal. Quando você começa a sair da zona do desconforto, é claramente desconfortável. Então, não sair desistindo das coisas só porque você ainda está nessa área do desconfortável, né? Porque a tua zona do conforto vai se expandir eventualmente e vai chegar lá. Agora, de novo, pode ser que depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa ainda descubra que não, sabe, do que mais, não é para mim. Isso também tá ok. Uhum. Mas cuidado para não confundir esse desconforto de fazer algo novo, porque no começo vai ser difícil, vai ter que criar novos aprendizados. Quando você muda de contribuição individual para a liderança, até o tempo se torna um pouco mais relativo, né? Tem coisas que você vai fazer que os resultados vão chegar em 2 meses. Para mim, tem decisões que eu tomo que os resultados vão chegar em 3 anos. Então, calma, tem muita mudança aí, vamos entender tudo antes de desesperar. Não, realmente, quando existe essa tendência, né? Quanto mais alto o nível da pessoa, né? Enfim, em termos de quantas pessoas trabalham com ela ali abaixo dela,
caso a gente vai pensar na hierarquia aqui, mas enfim, vou nem entrar tanto nesse mérito, mas quanto mais pessoas trabalham com ela ali, mais as decisões dela levam tempo para acontecer, porque até aquilo propagar e trazer o resultado dela ter o feedback pode demorar mais tempo. Mas é outro ponto que eu queria trazer contigo aqui, né? O nosso tempo está quase acabando. Entender ali sobre um ponto que você também trouxe na sua postagem ali, né? Que é de você ter pessoas complementares próximas ali para conseguir ajudar. Enfim, pontos que você, porventura, tenha mais dificuldade ali, por conta da introversão e tal. Daí a questão e inclusive eu já vi gente pensando dessa forma. Daí eu queria até usar isso como uma mensagem, talvez, para quem pensa dessa forma, o ponto imagina que essa pessoa, líder, ela tem alguma dificuldade, algum ponto ali, por conta da introversão dela, que é natural, e ela não se sinta confortável tanto de pedir ajuda, porque ela vai ficar com medo de, putz, mas como é que as pessoas vão me ver? Eu não consigo fazer isso, eu deveria conseguir e tal. Tipo, então tem aquele receio ali de talvez pedir ajuda e tal, e de puxar mais das pessoas ali, até da equipe. O que você poderia falar para essa pessoa para talvez deixar ela um pouco mais confortável? Ou é assim mesmo, não é? Enfim, como é que você enxerga essa situação? Eu acho que isso, de novo, esse papo tá muito legal porque uma coisa vai encaixando na outra, né? Isso daí é pra gente ter mais uma hora de conversa que a gente começa a entrar na questão de síndrome do impostor, de demonstrar vulnerabilidades e etc. Eu acho que a maioria das vezes quando há um medo muito, não um medo, um receio, sei lá, de pedir ajuda, grande parte das vezes tem um pouco aí de síndrome do impostor, de falta de autoconfiança, de medo de falhar. Acho que quase sempre tem algo aí para ser trabalhado, porque na verdade mesmo, ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha. Todos nós vamos ter coisas que a gente consegue fazer bem e que a gente não consegue. Pedir ajuda para aquilo que você não é a melhor pessoa para fazer é a coisa mais natural do mundo. Então eu acho que o receio quase sempre vem de um medinho. Será que eu não deveria estar nesse lugar? E às vezes, depende do nível de liderança que tu tá, você não executa mais nada. No fundo, o que você faz quase sempre é pedir ajuda para que alguém melhor que você execute aquela determinada atividade, que é toda aquela ideia de aprender a delegar, aprender a confiar mais do que delegar e etc. Então, acho que para poder ser sucinto, eu já não fui sucinto, mas a minha dica nesse caso é pensar um pouquinho em se não existe aí um quesinho de falta de autoconfiança e depois de fazer essa reflexão, essa introspecção, tentar ficar em paz com o fato de que é super normal pedir ajuda, é super normal mostrar vulnerabilidade. Tem muita literatura que diz que a partir do momento que você pede ajuda para alguém, a pessoa até confia em você mais a partir daquele momento, dali em diante. Então tá ok, capitaliza nos teus pontos fortes e deixa alguém te ajudar nos outros pontos. E de novo, não é que introversão seja um problema. Tudo isso que a gente está conversando poderia ser dito para a pessoa extrovertida também. Simplesmente é meio que simétrico, né? Meio que espelhado, mas não existe, eu acredito, provavelmente, uma pessoa que seja absolutamente excelente em qualquer coisa que você tenha que fazer. Muito bom. E realmente ali, quando a gente normalmente se abre mais com as pessoas da equipe, a gente tende a fortalecer esse relacionamento, né? E um ponto que eu gosto de também passar bastante assim, para quem é líder e tal, é que porque assim, normalmente quando a galera evolui, né, de contribuidor individual para líder, a pessoa acha que ela continua. Vamos pensar, a pessoa passou a carreira inteira, até o momento, naquele momento que ela se torna líder, passou a carreira inteira gerando valor, executando alguma coisa. Então, quando ela se torna líder, na cabeça dela, executar ainda é gerar valor, diretamente. Então, ela precisa executar. Ou se ela não executar alguma coisa, ela não é boa o suficiente. Não é bem por aí. Para mim, assim, o resumo que eu gosto de fazer, né, para uma pessoa líder o objetivo dessa pessoa é garantir a entrega de resultados. Tirando as pessoas um pouquinho de lado nesse momento, que para mim também é importante, mas vamos pensar só no resultado. O objetivo dessa pessoa é gerar resultado. Ponto. Se ela vai pedir ajuda de alguém da equipe, se a equipe vai executar, se ela vai executar, num primeiro momento não importa tanto, o que importa é o resultado. Então, se ela precisa pedir ajuda de alguém para conseguir alcançar aquele resultado, ela não só pode, como deve pedir ajuda da pessoa. Então, ela precisa ter muito isso em mente para evitar o caso de, não, isso eu que tenho que fazer, porque senão as pessoas vão achar que eu não sou capaz como líder.
Total. E seja para gerar valor, o que provavelmente para a corporação para a maioria delas isso é o mais importante, mas seja também para que a gente tenha um ambiente seguro, que a gente já falou sobre isso, seja para que a gente tenha pessoas motivadas, seja para que a gente tenha diversidade, para que o impacto da nossa empresa seja um impacto positivo no mundo. Tudo isso também pode ser o gerar valor para você. E, de novo, o importante é que isso ocorra. Então, vamos supor que para mim, agora nesse momento, eu quero focar que a gente gere um impacto positivo no mundo e que todo software que a gente crie tenha uma pegada de carbono mais baixa, porque eu quero deixar um mundo melhor para minha filha. Então, o valor não precisa ser financeiro. E, de novo, a minha responsabilidade é que isso ocorra, não é que eu seja a pessoa escrevendo o software. Sim, mas isso que tu falou é uma barreira muito grande no começo, né, para quem vem de contribuição individual técnica. Pensar que executar as atividades é o teu papel, ficar livre desse tipo de mito é importante. Acho que nem vai ter tempo, eu tenho uma história engraçada, mas acho que vai ficar para uma outra ocasião. Mas assim que eu assumi também o papel de liderança mais executiva, eu tentei executar demais e isso foi um problema. Às vezes não é o que a gente tem que fazer. Muito bom. E pra gente fechar aqui, eu queria te pedir para passar uma mensagem final aqui para quem estiver ouvindo, enfim, o episódio até agora e tal, a pessoa tá interessada e talvez, eu vou supor aqui que ela é introvertida ou que tem alguém na equipe que é introvertido e que ela conseguiu identificar ali. Qual mensagem que você consegue passar para essa pessoa? Eu acho que, vou repetir de novo, a gente tem que trabalhar para que a nossa equipe tenha um ambiente seguro, onde todo mundo, inclusive nós, se eu sou introvertido vendo a mensagem, se eu sou um líder de outros ou ser para mim mesmo, não importa. A gente tem que criar um ambiente seguro, um ambiente onde as pessoas se sintam cômodas, confortáveis, para poder eventualmente serem espontâneas e daí chegar nos resultados, né? O ser humano é uma coisa muito complexa, mas se a gente está alinhado, está apontando para o mesmo rumo, se todos na equipe, se todas na equipe se sentem ouvidas e seguras, o resto é consequência, né? O resto da vida. E eu vou contar um negócio assim, pelo menos foi um padrão que eu percebi nas equipes de maior desempenho com quem eu já trabalhei, vamos dizer assim, seja diretamente dentro da equipe, seja indiretamente, enfim, liderando ou liderando até um pouco a distância da equipe. Um ponto em comum que eu encontrei em todas elas foi o quão boas elas eram trabalhando em equipe, as pessoas ajudando umas às outras, as pessoas gostando do ambiente de trabalho. Então, às vezes a gente fala isso e a pessoa fica imaginando, tipo, não, mas importa entregar tarefa e tal, mas esse relacionamento ajuda na entrega de tarefa, ajuda no desempenho da equipe. Então, se a gente pensa somente no desempenho, a gente já deveria estar pensando em criar um ambiente legal, um ambiente de pessoas que são confortáveis ali em se expressar, um ambiente onde elas consigam desempenhar o melhor delas, onde elas consigam trabalhar com algo que as interessa, enfim, por aí vai. Total. A minha experiência ela é muito na área de software, imagino que não seja só aí, mas falando sobre software. Desenvolver software, criar soluções tecnológicas é uma atividade humana e social. Não talvez no passado, quando eu estava criando um software para fazer um cálculo que eu preciso aqui só para mim mesmo, tudo bem, mas no mundo que a gente está hoje, com a conexão, com toda essa questão da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, enfim, no mundo que a gente vive hoje, criar software é uma atividade social. E sem uma equipe você não faz nada, né? Muitas vezes eu conversava, quando eu estava muito fazendo mentoria e coaching de desenvolvedoras e desenvolvedores seguindo seu caminho de liderança e tal, às vezes eu falava, cara, quando tu é contribuidor individual, você pode codar até seu dedo sangrar, mas existe um limite físico. O dia tem 24 horas, vai ter um limite físico da tua contribuição se você associa a contribuição à linha de código a algo muito específico. Não dá para continuar mais que isso. Quando você aprende que o seu impacto se dá através do coletivo, se dá através de toda a equipe entregar melhor, essa limitação desaparece, né? Quando você entrega através do coletivo, quando você entrega através da equipe,
Primeiro, você não vai sangrar mais teus dedos porque não vai precisar. E essa limitação de 24 horas do dia, ela deixa de existir. E para algumas pessoas, às vezes, isso significa até deixar de codar, né? Mas a presença dessa pessoa na equipe faz com que todas as outras codem muito melhor. Às vezes é assim que ela vai trazer o impacto. Muito bom. Bom, muito obrigado, Matheus, por ter aceitado aqui de novo o convite, por ter participado aqui comigo. Acho que foi muito útil, né, pra galera que tá ouvindo a gente entender um pouquinho melhor sobre introversão, cara. Um abraço e até a próxima. Legal. Obrigado pelo convite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.